E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. A primeira notícia do vídeo é o que está justamente em destaque no OneFootball, tá? Que o centroavante Fred entra aí na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro. O atleta pede, além da rescisão do seu vínculo, também pleiteia aí receber verbas de salários atrasados e direitos trabalhistas. A ação corre em segredo de justiça e até por isso não é possível, a gente saber qual é o valor exato da ação, o valor total, mas certamente é um valor muito absurdo, porque nesse pedido de rescisão o cara pede o salário que ele tem a receber até o final do contrato, mais tudo que estava atrasado. E como ele ganhava mais de 1 milhão, é um absurdo de dinheiro. O jogador tinha afirmado que não pretendia buscar a justiça, que queria fazer um acerto amigável com o Cruzeiro. Parece que a situação não andou, o tempo tá passando, a gente sabe que ele também tá doido para ir embora, para jogar lá no Fluminense, o Fluminense quer a contratação dele, e por causa desse imbróglio acabaram aí buscando a justiça. O jogador não se pronuncia, o empresário dele não quer falar, o advogado também não. Fato é que a ação tá lá na Justiça do Trabalho. Para ser bem sincero, não é nada que me surpreenda, tá? Da mesma forma não vai me surpreender se daqui uns dias acontecer a mesma coisa com o Dedé, Inclusive nessa segunda-feira tem programado uma reunião aí de representantes do atleta com a diretoria do Cruzeiro para ver se chega a um acordo, para encerrar a situação do Dedé. Até o momento que eu fecho esse vídeo, agora são 3h17 da tarde, a gente não tem nada resolvido sobre isso. Se tiver alguma novidade eu abordo no vídeo de amanhã. Mas voltando ao assunto Fred, ele sempre provou durante sua carreira que o que move ele é o dinheiro. Foi por isso que ele saiu do América e veio pro Cruzeiro, foi por isso que ele foi pro futebol europeu, foi por isso que quando ele voltou pro futebol brasileiro ele preferiu o Fluminense do que o Cruzeiro, a proposta do Fluminense era melhor, foi por isso que ele jogou no Atlético, foi por isso que ele voltou pro Cruzeiro, então ele tá sendo nada mais do que coerente. O Globoesporte.com fala que a audiência entre as partes vai acontecer no dia 3 de março. Já na Rádio Itatiaia foi noticiado que essa audiência será no dia 19 de fevereiro. Independente da data que for, acho que a gente já pode afirmar que certamente o Fred foi a pior contratação da história do Cruzeiro, mesmo desconsiderando a questão da multa de 10 milhões, que ainda não há uma definição se vai ter que pagar ou não. Se porventura tiver que pagar, é o Cruzeiro que vai pagar, não é o atleta. O que eu entendo que o Cruzeiro tem que buscar aí nessas reuniões com o atleta para ver se consegue fechar um acordo é minimizar o prejuízo. O prejuízo já está feito, o estrago é gigantesco por tudo que ele não fez dentro de campo e principalmente por todo o gasto financeiro completamente fora de qualquer nível realista. Mas é aquele negócio, se é para fazer um acordo, todo mundo tem que ceder um pouquinho, o que eu acho que pode ser feito, ou pelo menos eu gostaria muito que acontecesse. Que o Fred abrisse mão do que tem a receber nesse último ano de contrato, até porque, convenhamos, não há clima para ele continuar, ele não quer continuar no Cruzeiro, o Cruzeiro não quer continuar com ele. Se ele abre mão desse último ano de contrato, a coisa já melhora bastante, porque aí o Cruzeiro tem 2 anos, na verdade mais de 2 anos de direito de imagem atrasado, porque nunca foi pago, Tem salário atrasado, tem fundo de garantia, tem férias, tem 13º, é muita coisa. Mas se a gente consegue acertar um parcelamento disso que deve e o jogador também abre mão do que teria a receber mais pra frente, já tá legal pra todo mundo. E a gente é clubista, mas não pode ser clubista demais. Se o cara tem um contrato que ele tinha que receber um valor X e o clube não pagou esse salário pra ele, tem que pagar o atrasado. O certo é o certo. Ah, mas o Fred não jogou nada. No contrato de nenhum jogador tá escrito: você só vai receber o seu salário se jogar bem. Não é condicionado à produtividade, que foi horrorosa, então o Cruzeiro tá errado nesse papo aí dos atrasados e vai ter que pagar. Só que a gente sabe, não tem como pagar agora, vai ter que parcelar por muito tempo e aí vai ter que rolar um bom senso de todas as partes. Essa e tantas outras notícias você encontra em detalhes aí no OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixar tá aqui na descrição do vídeo. Saindo dessas questões judiciais e indo mais pro campo e bola, pra entrevista coletiva do Adilson Batista após o jogo desse domingo, empate 1-1 contra o América Mineiro. O nosso treinador falou sobre a mudança de lado aí dos meias, o Maurício jogou pela esquerda, o Jonathan Robert jogou pela direita, o que causou estranheza e, como a gente viu dentro do campo, não funcionou bem. A explicação do Adilson é a seguinte, que ele queria colocar jogadores com seus pés dominantes jogando por cada lado, para que eles tentassem explorar a linha de defesa alta do América
com bolas em profundidade. Trocando em miúdos, né? Ele botou um canhoto do lado esquerdo, um destro do lado direito, para quê? Para que esses caras buscassem jogada de linha de fundo e fazer passes para dentro da área, né? Para tentar jogar nas costas do zagueiro do América. Como a gente viu, não deu certo, o Cruzeiro não fez isso em praticamente nenhuma vez durante o jogo, até porque errou muito passe na saída, os lançamentos também não entraram, enfim, não funcionou. Ele destacou que está enxergando uma evolução do time jogo a jogo e destacou um aspecto interessante da preparação física, que segundo ele, né, em comparação dos dados dos 3 primeiros jogos que a gente fez nesse ano com os dados da preparação física do ano passado, o time do Cruzeiro desse ano tem se destacado em até 35% a mais em alguns aspectos como a velocidade e a intensidade de jogo. É nítido pra gente que está acompanhando as partidas que realmente o time do Cruzeiro corre muito mais, está muito mais vivo em campo, né? Isso se justifica até pela queda da média de idade. Ano passado o Cruzeiro tinha um time muito velho e esse ano tem mais garoto em campo. E eu acho legal quando o técnico traz esse tipo de dado, porque ele mostra primeiramente que está atento às informações que o pessoal da fisiologia, da análise de desempenho passa para ele, e acho importante também quando o técnico traz esse dado para discussão, para levar o torcedor mais perto para o ambiente do clube, né? O futebol hoje em 2020, ele não é feito mais como era 30, 40 anos atrás, no olho, né? Vamos ver como é que tá esse camarada, e aí, o que você tem a me dizer? Tem toda uma ciência por trás do esporte aí que precisa ser observada e parece que a comissão técnica do Adilson tá sabendo trabalhar com isso. A respeito de Vinícius Popó, o Adilson justificou o não aproveitamento do jogador, citando que ele é um menino que ainda não está preparado para o profissional e que seria muito fácil para o treinador botar o garoto em campo e queimá-lo. Aí a gente tem que saber ler a situação das duas formas. Quem é que tem mais capacidade de dizer se o Vinícius Popó está pronto ou não? Nós, torcedores que assistimos aos jogos, ou o cara que está lá trabalhando com o cara todo dia, acompanhando os treinos, vendo como ele se porta, como se alimenta, enfim, é claro que o Adilson tem mais subsídio que a gente. Mas aí tem o outro lado também. O Campeonato Mineiro não deveria existir justamente para isso, para que esses jogadores que ainda não têm uma vivência de futebol profissional entendam melhor como funciona? Eu sei como é que é, a torcida do Cruzeiro é um pé no saco. Talvez botar o Vinícius Popó em jogos em casa não seja muito inteligente, porque a gente sabe, o jogador errou, a torcida já dá aquela, aquela encheção de saco natural. Mas botar todos os garotos em campo e o Vinícius Popó ser o único que não é nem relacionado para os jogos, será que faz sentido? Na minha opinião é um erro, ele deveria pelo menos estar envolvido. Se o técnico acha que ele não está pronto para jogar, tudo bem, a gente respeita a escolha do treinador, mas será que ele não tinha condição de estar envolvido no jogo? Por exemplo, a gente precisava de um jogador mais de área, e o Adilson nesses 2 últimos jogos botou o Judivan, que não é exatamente um jogador com essa característica. A respeito de outro atacante, né, o Thiago, que estreou no Campeonato Mineiro, fez aquele gol de cabeça e teve uma lesão muscular. Nessa segunda-feira ele foi liberado aí pelo departamento médico, vai fazer a preparação física, provavelmente não está disponível para o jogo de quinta pela Copa do Brasil, mas no fim de semana no Campeonato Mineiro já tem chance dele voltar a ser relacionado. Outro atacante que esteve em pauta aí dos comentários do Adilson Batista foi o Marcelo Moreno, né? Foi perguntado mais de uma vez sobre ele na coletiva, o Adilson até lembrou que ele foi o técnico do Moreno há 12 anos atrás, quando o boliviano foi artilheiro da Libertadores pelo Cruzeiro, mas deixou bem claro que ele aguarda as movimentações da diretoria, né, o pessoal do Conselho Gestor, é o Bolimar, é essa galera que tem que resolver aí se o atacante vem pro Cruzeiro ou não. Mas e aí, o que falta acontecer para o Marcelo Moreno vir para o Cruzeiro? Até agora as informações são de que o jogador e Cruzeiro já tem um acerto verbal, que ele viria com um contrato de 3 anos, e neste primeiro ano que o Cruzeiro está na Série B, ele ganharia na casa de R$200 mil. Essa informação do valor de salário eu tirei pelo que falou o Guilherme Pio, né, que é setorista do Hoje em Dia, que aborda aí o Cruzeiro. Ele falou que o Marcelo Moreno ganharia 33% a mais do que o teto salarial. E como a gente sabe, se o teto é 150, 33% a mais que isso é 200 mil, né? Isso aí é matemática básica, mas enfim, dentro desse valor, uma parte seria paga ainda pelo patrocinador, né? Pelo Pedro Lourenço, lá dos Supermercados BH. Uai, Emerson, mas o Marcelo Moreno ganharia só isso? Você não falou no sábado que ele ganha R$1.700.000 na China? Pois é, a informação é essa. Eu até acho que deve ter algum bônus aí, alguma questão de produtividade, que ele possa ganhar mais. Não sei se o Marcelo Moreno tá tão benevolente assim para reduzir o salário em praticamente 1/10. Mas o fato é que nessa temporada de reconstrução ele estaria disposto a reduzir bastante, e aí se o Cruzeiro volta para a Série A no ano que vem, o salário dele também sofreria um
aumento. Claro que nada perto de R$1 milhão, deveria, sei lá, dobrar o salário para 400, 500 mil nessa casa. Beleza, mas o que é que falta então para o Marcelo Moreno vir para o Cruzeiro? Falta a liberação do clube chinês, ou seja, falta tudo, tá? Se o clube chinês não liberar o Marcelo Moreno, ele não vem para o Cruzeiro, não tem o que se discutir. O atleta ainda tem mais 2 anos de vínculo lá na China, e eu tenho muita dificuldade em acreditar que o possante Shijiazhuang Everbright resolva simplesmente liberar o Marcelo Moreno e falar assim: não, você tem mais 2 anos de contrato aqui, mas você quer ir embora, pode ir, irmão, tá tudo certo, vai com Deus, seja feliz. Se ele vier, certamente é uma peça útil, ele é um bom centroavante, tem uma característica de jogo que a gente tá em falta no elenco hoje. O Robertson não é esse camisa 9, o Adilson não mostra confiança no Vinícius Popó, o Thiago tem até uma característica mais de jogador de área, mas também é um moleque. Só que a gente tem que observar um pouquinho também como está sendo o desempenho de Marcelo Moreno, tá? 2018 foi uma temporada que ele jogou pouquíssimo, porque estava numa espécie de litígio com o clube, né, com o Hanzhou. E na última temporada, em 2019, ele conviveu com alguns problemas de lesão. Já jogando aí no Shijiazhuang, né, foram apenas 13 jogos e ele marcou 8 gols. Quer dizer, a média de gols dele tá ótima, mas ele jogou muito pouco. Como já falei em outras oportunidades, gosto muito do Marcelo Moreno, até já trabalhei com ele, já fui assessor dele, é um cara muito legal que gosta muito do Cruzeiro. Essa questão de 3 anos de contrato me incomoda um pouco, acho que ele é um jogador de 32 anos, faria mais sentido você oferecer, por exemplo, 2 anos de contrato, tendo a opção de renovação por mais 1. Mas como ele está disposto a reduzir tanto o salário, eu entendo que acaba sendo também um sacrifício necessário por parte do clube. Aí você pode perguntar, mas a gente não está repetindo o erro do caso Fred de oferecer 3 anos de contrato para um jogador velho? Eu acho que não, por 2 motivos. O Marcelo Moreno hoje tem 32 anos, né? O Fred, quando foi contratado pelo Cruzeiro, tinha 34. 2 anos faz muita diferença nesse estágio da carreira. E o outro detalhe é que o Marcelo Moreno sempre foi um jogador que, apesar de alto, acho que ele é até mais alto que o Fred, ele é um jogador que tem um condicionamento físico melhor. Ele é um jogador mais móvel, que tem mais rapidez. Ele nunca foi chamado de cone. Mas eu sigo sem me iludir com essa contratação. Eu acho um pouco de irresponsabilidade essas notícias de que só falta o time chinês liberar. Então falta tudo, gente. Tá? É a mesma coisa você virar e falar assim, ó, o Barcelona quer o Maurício, só falta o Cruzeiro liberar. Falta tudo. Seria interessante se ele viesse, até por uma questão de sócio-torcedor também, né? Ele é um jogador que tem uma identificação com o clube, certamente poderia ser um bom garoto propaganda aí nessa reconstrução do Cruzeiro. Mas pensando com a cabeça dos chineses, né? Por que é complicado eles simplesmente liberarem o atleta sem custo nenhum? Porque hoje é difícil para eles atrair um bom jogador para ser essa reposição, porque os times chineses têm lá um limite de estrangeiros, né, e pagam muito bem para esses estrangeiros, mas é muito complicado você conseguir atrair um jogador bom com esse surto de coronavírus. Então, usando aí a sabedoria adilciana, né, vamos aguardar aí o que acontece. E para fechar o vídeo, só pontuar mais uma vez que hoje tem jogo do time feminino do Cruzeiro, 7 horas da noite no Sesc Venda Nova, Cruzeiro e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Quem mora ali especialmente na região norte, quiser dar uma chegada lá, os ingressos para a partida são 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. E para quem tiver a fim de acompanhar o jogo à distância, né, tem transmissão na internet através do Twitter, tá? Na página de Twitter BR Feminino, que é a página oficial do Campeonato Brasileiro. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ir direto lá e acompanhar então esse primeiro jogo das Cabulosas na temporada 2020. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!